Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois eu acabei de ler finalmente Dália Negra, de David McQueen e o escritor, à época não tão famoso, Neil Gaiman. Pois bem, há alguns anos, né, para não dizer uns 4 ou 5 anos que eu busco em sebos, em lugares que vendem livros usados, uma edição dessas para comprar, né, da Dália Negra. Infelizmente eu não encontrei, porém, não tão recentemente, acho que há uns 5 meses, a Panini reeditou essa obra num formato que ela chama de Absolute, que é o nome que eles dão para as edições de luxo da editora DC Comics. Originalmente ela saiu pelo selo Vértigo e o único ponto positivo dele ter esse formato grande, o único não, são dois pontos positivos de ela sair nesse formato maior. Primeiro é que combina com as outras edições de luxo publicadas pela Panini, como o Monstro do Pântano, acho que o Monstro do Pântano, né? Por exemplo, também saíram nesse formato absoluto, né? Pelo menos combina ali. E o outro ponto positivo é que valoriza o trabalho gráfico aqui da pintura e do desenho do Dave McQueen. Mas tirando isso, poxa, eu, como comentei, né, eu me esforcei para encontrar no formato mais barato, aquele formato mais econômico, mas como ela foi editada há muito tempo, então procurando eu não encontrei. E a mesma coisa aconteceu com a Prometeia, né, do Alan Moore, que eu também procurei durante bastante tempo para encontrar. Sandman, a mesma coisa. Ronin, do Frank Miller, também, que eu passei, eu acho que 20 anos ou mais procurando, tentando comprar o Ronin do Frank Miller e não encontrei, né? Enfim, aí só consegui comprar mais recentemente. 300 de Esparta também do Frank Miller. Demorei décadas aí procurando para conseguir encontrar. Deixa eu ver uma outra que eu passei pelo mesmo suplício. Acho que o Monstro do Pântano também. Enfim, né, o mercado editorial brasileiro, apesar da vastidão do número de edições, o número das impressões são muito pequenas. Então, ou você compra logo, ou tem que orar muito, ou pesquisar muito para conseguir encontrar para comprar. Então, infelizmente, hoje essas obras mais célebres, como O Monstro do Pântano, Top Ten, Sandman, 300, né? Cavaleiro das Trevas, eu tento comprar, né? Porque, infelizmente, quando elas esgotam, você passa muito tempo para comprar. Como o caso que você tem aqui há pouco, né? Do Watchmen, né? Que também é do Alan Moore. Que eu estou aí, desde a adolescência tentando comprar. Porque quando eu era adolescente eu comprei uma edição em papel jornal. E com o tempo as folhas amarelam, ficam quebradiças, ficam com mau cheiro, né? Por causa do mofo, que é impossível você afastar o mofo do papel jornal. Então, assim, poxa, eu li quando era adolescente, mas eu não tenho mais coragem de voltar para aquela edição em papel jornal, que é capaz até de eu ficar doente por causa do cheiro, né, da poeira, do mofo, etc. Porque por melhor que eu cuide da revista, ela com o tempo vai ficando com aquele aspecto de velho, né, de mofada, enfim, né? Espero conseguir comprar em breve, porque diz a lenda que a Panini vai publicar em breve, né, o Watchmen, né? Enfim. Então, mas eu estou aqui de fato para falar sobre a Dália Negra, repetindo, do Dave McQueen e do outrora jovem escritor britânico, é, até esqueci, Neil Gaiman, né? Enfim, e do que trata a Dália Negra? Pelo que deu para perceber, Dália Negra era uma personagem que já existia nesse universo ficcional da DC Comics há algumas décadas. Porque eu li essa Dália Negra é uma minissérie em 3 edições, que aqui a Panini encadernou nesse formato gigante, né? Capa dura, papel couché brilhante. É uma edição belíssima, né? Enfim, dá um pouco de trabalho, porque geralmente essas revistas eu leio no ponto de ônibus, no horário vago da faculdade, no horário do almoço do trabalho. Então, quando é um livro assim muito grande, que não cabe direito na mochila, isso traz uma série de transtornos. Mas paciência. Então, voltando, do que trata a Dália Negra? Pelo que deu para perceber, ela era uma personagem que já existia há algumas décadas desse universo ficcional da DC Comics,
era uma personagem de algum modo relacionado com Batman, pelo que deu para perceber aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, a não ser sobre essa edição aqui do Neil Gaiman. E porque, inclusive, na revista ele acaba incorporando algumas citações, né? Metrópolis, Central City, ela visita a cidade de Gotham, conversa com o Cavaleiro Negro, né? Com Batman, né? Enfim, né? Então dá para se supor que ela é desse universo e ela acaba, em algum momento da trama da história, dialogando com o monstro do pântano que foi, entre aspas, reatualizado, né? Ou adaptado, né? Ou readaptado pelo Alan Moore há pouco tempo, né? Pelo menos quando essa revista saiu. Enfim, como eu disse, eu não conheço ao certo qual é a história da Della Negra, eu só conheço o que é contado aqui. Que é engraçado porque logo que é uma história. Geralmente essas histórias em quadrinhos, pelo menos aqui da DC ou da Marvel, elas são carregadas de violência, de assassinato de crimes, etc. E a Dália Negra ela faz um trabalho que é o oposto. Ela inicia-se com sequências que são muito violentas, e à medida que a história avança, essa violência ela fica para trás, e essa violência, que de certa forma é um signo, um símbolo do patriarcado, é substituído por uma visão mais conciliatória, né? E associado ao essa noção da alteridade que a gente geralmente associa com o feminino, né? Que aqui é representado pela Dália Negra e uma filha irmã dela, né? Digamos assim. Aí logo no início da trama, que eu acho que para quem já ouviu falar da Dália Negra meio que sabe, ela é capturada e o, entre aspas, vilão, ele diz o seguinte: eu já vi todos os filmes, eu costumo ler histórias em quadrinhos, eu não vou cometer um erro que é crasso, que é de lhe capturar, lhe prender num solto, no porão, algum lugar semelhante, e lhe dar a oportunidade de escapar. Eu não vou fazer isso. Ele vira para um dos capangas dele e diz: pode atirar. Aí o cara pega uma arma, descarrega aqui na nuca da Dália Negra. Depois esse, entre aspas, vilão, orienta os seus capangas que joguem ali diesel, né, óleo diesel em cima dela. Eles tocam fogo e não incineram só ali a Dália Negra, mas o prédio inteiro. Porque o cara quer se certificar de que matou a desgraçada ali. Enfim, né? Ele começa assim com essa cena ultra violenta, porque mostra mesmo o cara dando um tiro na cabeça dela, a personagem. Aí ele disse: ah, não, mas você é resistente a armas de fogo, né? Mas eu tenho uma coisa que talvez seja mais útil, né? Pra te eliminar. Aí vem com, acho que é querosene, acho que é óleo diesel, né? Joga ali na personagem e toca fogo, né? Usa a ponta lá do cigarro. Como eu disse, eu não sei como é as origens dessa Dália Negra nas histórias em quadrinhos ou de que trata os poderes dela. Eu sei que o Neil Gaiman, que faz questão de eliminar essa versão antiga da Dália Negra para poder fazer o que ele bem entendesse com ela. Então ele se inspira muito no Monstro do Pântano do Alan Moore, incorpora alguns elementos que ele havia desenvolvido e traz essa personagem que é uma versão, entre aspas, feminina, né, do monstro, que é revisitado pelo Alan Moore, né, que é o monstro do pântano. E repetindo, ele desenvolve uma versão feminina dele a partir dessa personagem antiga da DC, que é a Dália Negra. E dele segue. Ele cria toda uma trama sofisticada que, de certa forma, repetindo, ela traz uma série de ecos da série do Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Porque aqui ele conta a história de um cientista brilhante que tem a sua esposa, ou consorte, né, ou namorada, a esposa mesmo assassinada. Então ele extrai ali amostras do DNA da sua esposa falecida e cria uma espécie de híbrido entre humano e planta, e o fruto desses experimentos é a Dália Negra. Ele cria várias versões dela, que eu acho que o nome é Susan, só que várias delas são eliminadas e sobram essas duas, que é a Dália Negra e a sua filha. Elas, assim como o Monstro do Pântano, do Alan Moore, ela é desmemoriada e ela traz apenas
alguns vislumbres da personalidade e da memória da pessoa em relação à qual ela havia herdado parte do seu material genético. Então ela tenta buscar por pessoas que conheciam o seu criador, né, o seu pai, para tentar descobrir um pouco sobre quem ela é e qual o seu local, o seu lugar no mundo. Ela inclusive fala com Batman, fala com uma era venenosa, e se não me engano é nesse diálogo, não é com uma, não é num desses diálogos que alguém orienta que ela, é o próprio Batman, né? Que ela visite os pântanos da Louisiana, que talvez lá ela encontrasse alguém que pudesse, entre aspas, ajudá-la nessa tentativa de descobrir quem ela é, né? E qual o propósito dela, que no caso é o monstro do pântano. E isso, como é que se diz? É o estopim para uma série de cenas assim, da arte gráfica, do desenho, que é espetacular. E repetindo, antes de encerrar o vídeo, e eu mostrar algumas cenas da revista, né? Uma parte do trabalho gráfico aqui do Dave McQueen, e inspirado, obviamente, no roteiro do Neil Gaiman, que é o seguinte, ela parte ali do patriarcado, que é simbolizado pela violência, para um espírito do matriarcado, que é simbolizado pela maternidade e pelo sentimento de alteridade e de cuidado com o outro, né? Eu vou até... Não, né, mostrar a última cena da revista é meio esquisito. Mas tem um diálogo que é bem interessante, né? Uma fala que ela diz assim: fico feliz que tenha acabado. O voo será longo e cansativo, mas posso afagar as correntes ascendentes de ar, com a minha forma. Estou viva nas cores das folhas e no pôr do sol, e na umidade do ar tropical. Nunca estive mais viva. E juntas, que é a Dália Negra e a filha, né, nos elevamos, subimos, ascendemos juntas, rumo ao sol. Aí eu vou mostrar, como eu disse, algumas imagens para vocês terem uma noção do que é o trabalho aqui do Dave McQueen, que é espetacular. Acho que para quem gosta de desenho é uma verdadeira obra-prima isso aqui. E sem contar o roteiro de Neil Gaiman, que está bem afinado aqui. Eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar demasiadamente... Eu vou tentar mostrar aqui alguma cena na qual aparece, né, o monstro do pântano também, uma próxima, antes de encerrar o vídeo, porque a forma como ele desenha aqui esse encontro do monstro do pântano com a Dália Negra é impressionante. Eu deveria ter marcado aqui para não perder muito tempo procurando, né? Porque não é uma revista muito longa, mas ela tem um pouco mais de 150 folhas. Vou mostrar outra cena aqui, que realmente é uma obra-prima isso aqui. E, infelizmente, ela demorou muito tempo para ser republicada pela Panini. Agora, acho que eu até passei por ela. Ah, tá aqui. Eu acho que essa cena eu já tinha até mostrado. Quando ela é pequenininha, não deu para perceber. Então, pessoal, por enquanto é só. Deixarei aqui a minha recomendação de leitura da Dália Negra. Hoje até que sempre tem alguma promoção nesses sites mais populares, né? Como da Submarino, da Americanas, Magazine Luiza, do Amazon, né? O Livraria Cultura. Acho que vale muito a pena. Quem gosta de artes gráficas, né? De histórias em quadrinhos, ou mais de literatura, vale a pena ler aqui a Dália Negra, do Neil Gaiman, do Dave McQueen, que, enfim, é um encadernado que reúne três dessas edições dessa minissérie da Dália Negra. E por enquanto é só, e até o próximo vídeo, né? Que espero que seja o mais breve possível.